Muito bem, meu caro estudante, vamos continuar os nossos trabalhos e estudos sobre o processo de funcionamento da prova de redação do Enem. Uma dúvida muito comum tem relação com o tipo de texto que se exige no Enem. Bem, o texto exigido pela prova de redação do Enem é o texto do tipo dissertativo argumentativo. Preste muita atenção nessa palavra tipo dissertativo argumentativo, porque ele pode gerar dúvidas, uma vez que existe um gênero textual chamado gênero dissertativo argumentativo, a famosa dissertação argumentativa, que é feita em terceira pessoa, certo? Que tem introdução, desenvolvimento, conclusão e tudo mais. O gênero dissertativo argumentativo e o tipo dissertativo argumentativo são muito parecidos. Entretanto, há uma enorme, vasta diferença. O gênero dissertativo argumentativo, como o próprio nome determina, é um gênero textual. Isso significa que ele tem status de texto com função social específica e assim por diante, como a famosa dissertação escolar. Por isso que ela é feita em terceira pessoa, blá blá blá. E existe o tipo dissertativo argumentativo que considera a composição de qualquer texto que apresente trechos dissertativos, que são trechos em que se discutem fatos, e trechos argumentativos, em que se expõem e se discutem opiniões, argumentos. Assim, um artigo de opinião é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, são textos dissertativo argumentativos, porque faz uso de fatos mais opiniões. E isso se reflete em uma série de outros gêneros também. Sendo assim, poucos participantes sabem dessa particularidade, mas o texto que se exige no Enem é o tipo textual dissertativo argumentativo, não é o gênero. Entretanto, vamos desde agora estabelecer um ponto muito importante. Vamos fazer a redação como um gênero dissertativo argumentativo. Pense bem nisso. Afinal de contas, todas, pelo menos que eu vi até hoje, eu não vi todas as redações nota 1000 de todos os exames até o momento, então eu não estou falando com plena segurança, mas com certa segurança. Todas as redações que eu vi com nota 1000 até hoje, e muitas daquelas 980, 960, são feitas com base no gênero dissertativo argumentativo, certo? Então é melhor pensarmos no gênero. Tudo o que eu falarei com vocês, desde agora até o fim de nosso curso, será baseado no gênero dissertativo argumentativo, para não causar confusões. Pode ser, pessoal, né? Pode ser que no decorrer dos nossos estudos apareça uma redação ou outra com uma nota relativamente interessante, em que o participante tem usado a primeira pessoa do singular, em que ele tenha usado a segunda pessoa, você, qualquer coisa nesse sentido. Não existe penalização porque o tipo textual autoriza, porque o título não observa a primeira, segunda, terceira pessoa. O tipo observa fatos e opiniões. Se tiver isso, o texto é dissertativo argumentativo. Quem observa primeira, segunda, terceira pessoa é o gênero. Portanto, considerando que a maioria das redações bem-sucedidas são feitas no gênero dissertativo argumentativo, as dicas que aqui virão falarão justamente sobre esse gênero, tudo bem? Então, o que temos de dissertação argumentativa? Gente, o primeiro grande ponto é que é preciso haver a apresentação de uma opinião do autor. Não adianta, você não vai só falar sobre o tema. Além de falar sobre o tema socialmente relevante, você também vai ter uma opinião. O seu objetivo, a finalidade desse texto, é que você defenda. Mostre e defenda. Mostre e defenda seu ponto de vista. Não importa se esse ponto de vista é totalmente original, não importa se esse seu ponto de vista não seja
o mais politicamente correto possível, desde que a sua redação apresente um ponto de vista claro, um ponto de vista que mostre a visão crítica, a visão pessoal de uma pessoa e o defenda no decorrer do texto dentro do tema, você será feliz. Outra particularidade desse gênero é que ele se apresenta em linguagem objetiva. O que quer dizer linguagem objetiva? Não há pessoalidade. Um texto, pessoal, em que não há pessoalidade, significa que você não tem primeira pessoa. Não havendo primeira pessoa, não haverá naturalmente a segunda pessoa, porque você não vai interagir pessoalmente com a segunda pessoa, com o leitor do texto. Se o texto é objetivo, de linguagem objetiva, isso significa também que ele fará uso de uma argumentação baseada gramaticalmente na objetividade da língua, dentro da gramática formal. Essa linguagem do texto vai ser basicamente denotativa. As coisas escritas significam o que elas realmente devem significar diretamente. Então é um texto em que não existem brincadeiras de linguagem, em que não existem gírias, é um texto em que não é cabível utilizar excessivamente figuras de linguagem, ou pelo menos certas figuras de linguagem, porque você pode demonstrar aí emotividade. E a emotividade, a subjetividade não são interessantes para um texto em que você vai mostrar uma opinião baseada em fatos. Repare que essa opinião precisa ser fundamentada. Significa isso que apenas dar a opinião e deixar isso com um tom muito emotivo, subjetivo, tira a credibilidade. Porque a argumentação esperada pela redação do Enem é aquela argumentação séria, argumentação concreta, impessoal, do tipo: qualquer pessoa que ler esse texto vai perceber a opinião, vai perceber os argumentos, e não tem como criticar o texto porque ele é muito sóbrio. Se você começar a fazer um uso muito marcante da primeira pessoa, da segunda pessoa, de uma linguagem conotativa, figurada, isso poderá transmitir uma sensação de informalidade, de descontração, e não é o que nós queremos. Então, o texto, idealmente, é baseado na linguagem gramatical padrão, normativa e na terceira pessoa. Terceira pessoa, gente. É possível que você use a primeira pessoa do plural. É possível, sem problema nenhum. Vivemos em um país em que as mulheres são muito desvalorizadas em relação ao trabalho doméstico. Quem é que vivemos? Nós. Nós quem? Todos nós brasileiros. O tema fala de onde? Da desvalorização da mulher no Brasil. Isso é impessoalidade também. Ok? Só que às vezes a terceira pessoa do plural pode ser pessoal. Se você disser, por exemplo, nós, mulheres, somos desvalorizadas no país. Esse nós quem? Mulheres e os homens estão de fora. Então o texto não é mais pessoal. Aliás, não é mais impessoal, é pessoal. Por isso que a sugestão é: escreva o texto na terceira pessoa. Em vez de dizer vivemos num país, diga vive-se em um país. Porque quando o leitor perceber isso, ele vai perceber que quando o leitor ler essa expressão, vive-se em um país em que, não sei o quê, ele está incluído, o leitor está incluído, todo o mundo está incluído. Sirva para quem servir. Se você usar a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, pode ser que isso vá ser impessoal, pode ser que não. Para evitar esse risco, o mais adequado é manter o texto em terceira pessoa. Qual é a regra? Eu acabei aqui de esclarecer que usar a terceira pessoa é uma sugestão. Afinal de contas, não é obrigatório. Você pode usar a primeira pessoa do plural, com ressalvas, cuidando para que seja impessoal. Ao que você deve atentar-se é justamente não use a primeira pessoa do singular nem
as segundas pessoas, singular ou plural. Essas realmente não. E depois, um terceiro aspecto relacionado ao texto dissertativo argumentativo é que ele deve se organizar em três partes distintas. O seu texto tem que ter três partes. Olha aqui, não é parágrafo, é três partes. Depois nós vamos estudar isso um pouco melhor nas competências vindouras, principalmente no estudo da competência 2, e falaremos como é que a gente distribui as ideias nessas partes, com calma, com exemplos e mais detalhes. Por hora, cabe entender que idealmente, não obrigatoriamente, mas idealmente, a introdução vai ocupar o primeiro parágrafo do texto, o desenvolvimento vai ocupar o segundo e o terceiro parágrafo, e a conclusão vai ocupar o quarto parágrafo. Essas estruturas aí são as partes que o texto exige. A introdução, em que você mostra para o leitor o tema, certo? E a opinião que você vai discutir. A introdução, anota isso. Se você tiver um caderninho aí, anote. Depois você volta ao vídeo quantas vezes for necessário, mas anote. É bom você colocar isso na porta do seu guarda-roupa, do seu armário, do banheiro da cozinha, do banheiro da cozinha, mas que cabeça, do armário da cozinha, da geladeira, certo? Pregue isso, faça uma tatuagem disso, né? Aquela tatuagem temporária, tudo bem? Talvez se você puder colocar isso como papel de fundo da sua redação, do seu smartphone, é bom também, para que você veja e assimile isso todos os dias. A introdução tem que apresentar o tema sobre o que o texto vai falar e tem que apresentar a opinião, o que você pensa sobre o tema, qual é a opinião que você quer defender sobre o tema. Isso é o que tem que acontecer na parte introdução que se apresenta no primeiro parágrafo. A segunda parte do texto dissertativo argumentativo é chamada de desenvolvimento, e é dentro do desenvolvimento, em 2 parágrafos, em que são apresentados fatos e informações concretas para defender quem? A tese, a opinião. Portanto, o que o desenvolvimento desse texto tem que fazer é mostrar fatos que comprovem, que exemplifiquem que a opinião da introdução é válida. Isso já demonstra, para que percebamos, que a introdução, o desenvolvimento e depois a conclusão falam entre si. Existe um diálogo entre introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução diz o que vai falar e fazer, o desenvolvimento realmente faz o que a introdução prometeu. A última parte do texto dissertativo argumentativo é chamada de conclusão. A conclusão equivale ao último parágrafo da redação, em que o participante deve mostrar propostas de intervenção. O que isso significa? Soluções. Como é possível resolver o problema apresentado pela introdução e discutido no desenvolvimento? Vamos estudar futuramente as regras de elaboração dessa proposta de intervenção, não se preocupe. Por ora, basta entender que, na introdução do texto, é preciso apresentar o tema e é preciso delimitar a opinião do autor. No desenvolvimento, é preciso apresentar os fatos e as informações que comprovem que essa opinião tem fundamento. E na conclusão, deve-se apresentar meios de solucionar o problema. Como resolver os problemas que o texto discutiu. Essa estrutura é canônica, mesmo que você esteja estudando para outros vestibulares, é bom assimilar que esse padrão pode ser aplicado a qualquer texto dissertativo argumentativo, com algumas ressalvas, com algumas particularidades que podem ir sendo lapidadas com o seu professor de redação, com materiais interessantes por aí, ou mesmo comigo. Né? De repente você pode entrar em contato comigo para uma dúvida aqui, uma dúvida ali, para uma assessoria um pouco mais detalhada, podemos combinar aulas, correções, enfim.
Né? O importante é que você assimile que a ideia de 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, fazem a essência de um texto dissertativo argumentativo. Depois vem outra dúvida muito comum: que tema que vai cobrar? Mas, na verdade, os participantes não têm esse hábito de perguntar isso. Mas que tema será abordado? Os estudantes querem saber qual tema exatamente e, por isso, se lançam numa jornada de ficar fazendo 1 bilhão de redações sobre os mais variados temas. Eu quero fazer aqui uma pausa e discutir com você sobre isso. De que é que adianta você fazer, digamos, né, cada um com as suas particularidades. De que adianta fazer 5 redações por semana de variados temas se você não reescreve essa redação? Se você não volta ao texto e percebe, aqui essa introdução não ficou boa, vou reescrevê-la. Você não faz um autodiagnóstico observando quando os temas são da área da saúde, eu não vou tão bem. Já nos que têm relação com política, eu me dou muito bem. E começa a trabalhar em cima disso, certo? Então, tentar adivinhar o tema que vai aparecer não é garantia de sucesso. Não, claro que não. Então, é bonitinho quando um professor esbarra no tema da redação, é uma palavra ou outra diferente, mas basicamente é o tema, que é alegria, cursinho de não sei onde, acerta o tema da redação. Isso não quer dizer nada. Quantas vezes o seu professor de geografia, o seu professor de história, o seu professor de ecologia, de genética, de biologia, sobre o meio ambiente, acertou o tema? Eles não ganham crédito por quê? Sim, porque os professores de geografia, né, os professores de sociologia, com certeza já falaram sobre a desvalorização dos indígenas, dos povos tradicionais, eles acertaram o tema, mas é só o professor de redação que ganha os louros. Então, gente, é muito mais interessante ter atenção às aulas, ler bastante, assistir a jornais e ler matérias jornalísticas da grande mídia para ter arcabouço, para que você tenha repertório com que possa trabalhar depois. Não se trata de adivinhar o tema, trata-se de estar preparado para temas. A preparação para temas vem a partir do momento em que a gente constrói um arcabouço de conhecimento que pode ser usado no momento certo. Entendido? Então fica aí essa dica importante. No mais, é importante entender que a prova de redação vai exigir a produção de um texto com um tema social. E aqui social veio primeiro por uma razão muito óbvia. Mas vamos continuar e já chegaremos lá. Pode ser que o tema também discuta algo relacionado à ciência, à cultura, ao meio ambiente ou à política. Naturalmente. O próprio material do participante, né, o manual do participante do Enem, fala sobre isso. E exatamente com essa mesma ordem, né? A produção de um texto sobre um tema de ordem social, científica, cultural, ambiental, política. Entretanto, a gente não deve perder de vista um aspecto fundamental, uma parte crucial da prova de redação do Enem. Por favor, não se esqueça disso. Anote isso. Guarde bem isso. Independentemente do tema, tudo na redação do Enem, no tema do Enem, converge para o aspecto social. Observa, destrincha os temas. Pega todos os temas do Enem, desde a sua reestruturação de 2011 para cá, 12, né, 2011, 2012 para cá, e observa como os temas sempre têm um aspecto social. Por mais que haja algo associado à política, talvez meio ambiente, saúde e assim por diante, religião, sempre, sempre, sempre toca no aspecto social. E quando nós falamos de aspecto social, uma outra dica muito importante que é comum nos temas de redações elaborados em épocas de governos baseados no PT, no Partido dos Trabalhadores. Sempre há uma minoria social que sofre algum abuso, alguma negligência, alguma violência.
Neste ano, aliás, né, nesse ano de 2023, qual foi a minoria social vilipendiada? As mulheres. Então, o tema falava sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pronto. Tá vendo? É um aspecto social. Você pode associar aí a religião, você pode associar cultura, pode associar política, mas é um aspecto social porque tem um grupo que causa um problema e tem um grupo social que sofre um problema. Você que estuda sociologia sabe que o ser humano é um ser social. Se nós somos seres sociais, nós estamos inseridos em grupos sociais, nunca num só, em vários. A partir do momento que o ser humano está inserido em variados grupos sociais, ele sofre o que os sociólogos chamam de poder de coerção social. Você está no grupo da mulher, vai sofrer vilipêndios vindos de outros grupos não minoritários, como dos homens, como de algumas religiões, com certas ideologias, como de alguns partidos, com certas ideologias, partidos políticos, né? Naturalmente, se você, e eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica a esse grupo, só estou citando que isso é possível de acontecer. Se você é um homem, boa parte desses homens de classe média ou classes mais altas, branco, bem-sucedido, provavelmente você faz parte de um grupo social que se vê superior, que se conhece, que se considera melhor, com mais experiência, com mais força que a mulher. Pode ser provável, então, que considere que o melhor lugar para a mulher é que ela se case e fique em casa cuidando dos filhos, enquanto o homem, nessa condição, ganha o sustento da casa. Veja, é um aspecto social. Quando você se tocar que o Enem se trata de descobrir quem ataca quem, o sucesso vem. Quem ataca quem? Se você descobre quem ataca quem, naturalmente, consequentemente, descobre quem é atacado por quem. A partir do momento que você descobre quem é atacado por quem ataca quem, você pode também descobrir quem deve resolver o problema de quem ataca quem. Percebeu? E perceba ainda mais que você tem a estrutura do texto aí: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você pode analisar o quem ataca quem. É o momento de você apresentar homens, ideologias machistas, escola, mídia, governo, religião, enfim. No desenvolvimento, você vai mostrar provas que demonstrem que esse quem ataca esse outro quem. O grupo minoritário é atacado por grupos maioritários. E na conclusão, você vai responder a seguinte pergunta: quem resolve o problema do quem ataca quem? Pronto, gente. É basicamente isso. Fazer a dissertação argumentativa do Enem é considerar que é um aspecto social. Se tem sociedade, não é só a ciência que importa, não é só a política que importa, não é só o meio ambiente que importa. São os grupos, a dinâmica social das pessoas, ok? E outra questão muito importante diz respeito a considerar que o tema do Enem está tradicionalmente circunscrito ao Brasil. É raro, são raras as vezes em que o tema não faça um recorte baseado no Brasil. Aconteceu poucas vezes na história do Enem. Tradicionalmente está lá no Brasil, na sociedade brasileira, entre os brasileiros. Para exemplificar isso, eu trago aqui esta tabela em que nós vemos os temas que estiveram nas principais provas do Enem de 2014 e 2023, um recorte aí de 10 anos. E aqui nós temos governos do PT, governos do PMDB e governos do PL, que foi o partido do antigo presidente, e, novamente, governos da esquerda, como o PT em 2023. Não importa se o governo é direita, esquerda, centro, não. O aspecto social está em todos eles. O aspecto brasileiro está na maioria deles. Olha, publicidade infantil em questão no Brasil. Crianças no Brasil.
E aí vem a questão da publicidade. Quem faz essa publicidade? Aí eu vou culpar quem? Quem ataca quem? O capitalismo, a grande mídia, etc. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E já vamos fazer um gancho do tema de 2015 com o tema de 2023, né? Que não é igual, mas tem um contraponto interessante. Em ambos os casos, é a mulher, né, que é atacada. E quem é que ataca? Aí são variados, já até citamos há pouco, né? A visão machista, né, de certa maneira, o comportamento político, religiões, enfim. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Os religiosos são os grupos atacados, fazem parte dos grupos atacados. Quem ataca? Pessoas de outras denominações religiosas, ateus, mídia, que não dá esclarecimento sobre o assunto, educação falha, enfim. Todos os temas aqui passam por uma visão de alguém sofre, alguém causa, alguém tem que resolver. Guarde isso e você, com certeza, terá muito sucesso. Lembrando sempre de fazer uma aproximação do tema para o Brasil, pois isso é muito interessante e válido. E para encerrar esse nosso segundo bloco, uma questão que muita gente se faz. Se o tema trouxer Brasil, tá aqui, Brasil, você não vai escapar, vai ter que falar do Brasil, queira ou não. Porém, na hipótese de o tema não citar Brasil, por exemplo, em 2018 não teve, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. No tema de 2018 não houve Brasil e o participante poderia, falar do Brasil sem problema nenhum. Porque, certo, vamos estudar isso ainda com calma. Certos recortes temáticos você tem a liberdade de fazer. Esse seria um deles. É claro que o participante precisa manter a coerência. Se você se propõe a falar da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet no Brasil, o texto inteiro tem que considerar a situação brasileira. Segundo caso, o participante vai falar dessa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet genericamente, então não importa a nacionalidade. O problema é humano e não mais brasileiro. O que é que não pode acontecer em nenhuma hipótese? Se o tema disser, por exemplo, né, isso aqui eu vou ilustrar, aí no tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade mundial. Né? Exagerei, mas você entende. Se isso acontecer, você não vai falar só do Brasil, porque o tema está pedindo fale sobre a violência da mulher no mundo. Você está falando só do Brasil, não serve. Um outro caso, os efeitos globais da poluição. Você vai falar só do Brasil, mas é só o Brasil que sofre o efeito da poluição? Se o tema fosse os efeitos da poluição, você pode escolher falar do mundo inteiro, você pode escolher falar só do Brasil, você pode escolher falar do mundo inteiro e do Brasil. A gente precisa ter essa sensibilidade. Qual é a minha sugestão? Se o tema trouxer Brasil, pronto, você fala do Brasil. Se o tema não trouxer Brasil, você aproxima da realidade brasileira dentro do que for possível e o sucesso será garantido, ok? Muito bem. E daí também é válido citar como é que funciona o processo de avaliação, como é que acontece isso. Então, depois que está definido o tema e etc., como se avalia? Pessoal, a redação é avaliada em 5 competências. Há 5 critérios que os participantes precisam dominar para receber a desejada nota 1000. Esses são, temos aí, critério 1, domínio da modalidade escrita e do registro formal da língua portuguesa, em outras palavras, gramática. Então, acentuação, pontuação, toda aquela coisa que você sabe de gramática normativa mesmo, é avaliado nesse critério 1. O critério 2 analisa teoricamente 3 pontos, né? Capacidade de compreender o tema, e essa compreensão do tema envolve falar do tema, certo? E trazer repertórios sobre esse tema. Então, se você vai falar do tema X, vai ter que mostrar conhecimento de mundo e falar somente coisas relacionadas a esse tema X.
Isso aí são duas coisas avaliadas em uma só. O tema, genérico, técnico, e as ideias, os assuntos, os fatos, os exemplos, as séries, os fatos históricos que você traz relacionados ou não a esse tema. Também se analisa a estruturação do texto no padrão da dissertação-argumentação. Quer dizer, vai se observar também na competência 2 se você consegue fazer um texto dissertativo argumentativo com suas 3 partes, bem divididas e assim por diante. Quanto à competência 3, avalia-se a capacidade do participante de argumentar. O quanto você seleciona, como você relaciona, de que forma organiza os fatos para defender seu ponto de vista. E isso envolve saber interpretar os fatos, saber colocar as ideias numa ordem lógica para o leitor acompanhar uma linha de raciocínio e ser convencido pela opinião do autor. A quarta competência avalia o domínio de mecanismos de coesão textual. Então, gente, é a famosa coesão mesmo. Não repetir palavras, usar conectivos que favoreçam a argumentação do texto. Então, é interessante que parágrafos comecem com conectivos, que algumas frases dentro dos parágrafos também comecem com conectivos. Evite-se repetição de palavras pelo uso de sinônimos, pelo uso de pronomes e outros recursos, conforme ainda estudaremos. E a competência 5 avalia a elaboração de uma proposta de intervenção, ou seja, você precisa solucionar os problemas que discutiu. Se não houver uma solução de problemas, vai ser prejudicada a avaliação do texto. Então tem que resolver os problemas. Como se pode ver, são 5 competências, são 5 critérios relativamente fáceis de se analisar, fáceis de se organizar. Não é muita coisa. Não é pouca, mas não é muita. Então é possível. Em relação à pontuação, cada competência vale 200 pontos. Cada competência é avaliada de 40 em 40 pontos. Então, se você recebe uma correção de repente, o seu professor, a sua professora te deu numa competência 140, tem alguma coisa errada, porque o corretor, cada avaliador, avalia o texto a cada 40 pontos. A menos que a sua professora tenha uma outra ajuda, né? Então ela soma as notas que o seu professor atribui com o assistente, por exemplo, e tudo bem, né? Conforme veremos depois. Mas a avaliação é feita de 40 em 40. A competência 2 não tem nível 0. Por que não tem nível 0? Que coisa é essa? Porque se o participante tirar 0 na competência 2, ele tira 0 na redação inteira. Ou porque ele fugiu ao tema, ou porque não fez uma dissertação argumentativa. Quanto às outras competências, pode ser que só ela seja zerada e as demais recebam pontuações normalmente, ok? Muito bem, gente. Vamos encerrando por aqui nosso segundo bloco. Já voltamos com o terceiro bloco da nossa aula de hoje. Até mais.